estarmos juntos neste domingo. Olha, Deus planejou esse encontro tão especial com você, a sua família, Ele, o Espírito Santo e Jesus Cristo, o nosso Salvador. Hoje é o culto da família. Nós temos o precioso hábito na Igreja Batista do Avivamento em dedicar um domingo para cultuarmos a Deus, pensarmos e orarmos pelas nossas famílias e gerar comunhão, entrelaçamento. Te encorajo a chamar a sua família para estar aí com você, porque em instantes nós vamos ter palavras de bênçãos, palavras de vitória e, sobretudo, a instrução para que consigamos conhecer, perceber os caminhos para acessar um plano extraordinário de Deus focado em você e sua família. Quero convidar-te agora para juntos adorarmos ao Senhor e declarar que o nome de Jesus é um nome tão poderoso, é um nome tão singular, é um nome que não há outro nome igual. Aleluia! Que maravilha! Adorar a Jesus é o que há de mais precioso. Creio que hoje você está aí no seu coração com um desejo ou com uma necessidade, ou talvez mesmo você lembrou de alguém que você entende que orando as realidades podem ser modificadas. Veja, há um texto da palavra no livro de Isaías, no capítulo 44, versículo 3, olha o que esse texto diz. Tome esta verdade, pensando em você, pensando na sua família, pensando em alguém que você lembrou para orar. Diz assim Isaías 44, 3. Eu lhe darei água para matar a sede e para regar os campos secos. Derramarei o meu espírito e as minhas bênçãos sobre os seus futuros filhos. É tão forte que vale a pena nós repetirmos juntos. O Senhor está dizendo, eu lhe darei água para matar a sede e para regar os campos secos. Derramarei o meu espírito e as minhas bênçãos sobre os seus futuros filhos. Que Deus está falando para nós neste texto. Este é um texto que se aplica a pessoas que receberam essa palavra nos dias que Isaías profetizou, mas é um texto aplicado a esses dias que você e eu podemos não só trazer a bênção, e você vai lembrar que a água tem um sentido tão especial para gerar vida, para produzir, para possibilitar ações, construções. Não é sem sentido que as cidades no passado, todas elas eram formadas a partir de um manancial de águas. Mas aqui o Senhor está dizendo, ainda que haja dificuldades, ainda que você não tenha acesso ao desejável, ao que você necessita, eu, Senhor, vou derramar água, vou derramar provisão, vou trazer possibilidades. E Ele está dizendo mais, as minhas bênçãos serão conectadas através da ação que o meu Espírito fará. E o Senhor está dizendo, isso alcança você, alcança os seus filhos, e nós podemos com clareza entender, há uma previsão de um futuro glorioso para a família. Então, vem comigo, vamos orar com fé ao Senhor por sua família.
se aproxime das pessoas na sua casa, ou se vocês não têm hoje alguém da sua família aí com você, leve os seus pensamentos. Faça uma conexão virtual, faça uma conexão de mente, de coração e esteja agora ligado com o Senhor. Adorado o Senhor nesta canção, eu quero sim orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós nos derramamos em Tua presença. Sabemos que o Senhor tem esse poder para fazer florescer um lugar seco. O Senhor tem poder para regar uma terra que antes não produzia nada e torná-la frutífera. Meu Deus, eu oro por pessoas das nossas famílias que hoje estão sem produzir, estão sem frutificar. Alguns estão amarrados, acorrentados a enfermidades, a problemas emocionais, a problemas físicos, a questões, meu Deus, com o governo, com a justiça. Mas o Senhor pode mudar tudo isso com o sopro da tua boca. O teu espírito que o Senhor disse, vou derramar do meu espírito para abençoar, para tocar os filhos, filhos que já estão no presente, filhos que ainda vão nascer. E nós podemos lembrar, meu Deus, dos netos que serão gerados. Podemos lembrar de pessoas que hoje são solteiras, mas vão casar e vão gerar filhos. E esses filhos já estão dentro de uma palavra, de uma promessa de bênção. Abençoamos cada família nesse domingo. E te agradecemos por esse culto, Senhor, dedicado ao Senhor, mas com o foco, meu Deus, de pensar, orar, ministrar-nos uns aos outros na perspectiva da família. E eu quero, ó Deus, em nome de Jesus, desfrutar com a minha família do teu amor, desfrutar desse amor derramado sobre a minha casa, a casa dos meus irmãos. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, nós vamos agora entrar num momento muito especial e eu preciso que vocês se preparem para receber essa notícia. Olha, nós estamos hoje, no último domingo de abril, concluindo essa fase que nós não podíamos nos reunir no templo. Próxima semana nós já estaremos no mês de maio e, segundo o decreto das autoridades governamentais, nós vamos poder voltar a reunir no templo. Porém, nós vamos fazer isso no dia 1º, que é sábado. Por quê? Porque no domingo a liberação está apenas até 15 horas, então é um horário meio difícil. Como nós fazemos os nossos cultos às 18h30, então sábado, dia 1º, eu vou estar no templo junto com você para adorarmos a Deus. Com certeza será uma celebração poderosa. Nós vamos tocar as nossas mãos naqueles pórticos, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos celebrar a vida. E eu lembro que o salmista diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor. O pardal encontrou casa e andorinha fez moradas. Ah, como é precioso estar em tua casa. Aí eu me uno ao salmista hoje para dizer assim, ó Senhor, quão maravilhoso é estar na casa do Senhor. Eu quero mesmo fazer dali um lugar onde eu possa sempre estar para adorar o Senhor. Então, domingo, nós não vamos estar cultuando no templo, e sim sábado, dia 1º de maio.
nós vamos estar fazendo o culto das primícias. Prepara o seu coração, leva a tua primícia para o Senhor. Então, a oportunidade de entregar as primícias na casa do Senhor é tão precioso. E esse tempo que nós nos vimos sem a condição de estar a cada semana indo à casa do Senhor, nós percebemos juntos como é bom ter comunhão com os irmãos. Porque a casa do Senhor não significa paredes e estrutura física, mas aquele lugar consagrado para o Senhor é o lugar que os irmãos se reúnem em comunhão e o Senhor ordena a bênção. Então eu quero te convidar nesse momento para juntos meditarmos na palavra de Deus. E eu estou muito animado para trazer essa meditação de Deus para o nosso coração, porque vai nos levar a acessar um plano de Deus tão precioso. E isso vai de fato nos levar a bênçãos sem limites. São princípios básicos que a sua família hoje, daqui mais alguns meses, daqui mais alguns anos, poderá, a partir desses princípios, a partir deste princípio, digo, viver algo extraordinário. Se tem alguém aí fora da sala, chame para estar com você. É muito especial. Quero voltar ao texto de Isaías 44:3, que nos diz assim: eu lhes darei água para matar a sede e para regar os campos secos, derramarei o meu espírito e as minhas bênçãos sobre os seus futuros filhos. Eles crescerão rápido como a grama nova. Que texto especial que o Senhor está falando. E aqui nós encontramos uma palavra de provisão que traz uma mudança tão radical na estrutura física. E quando nós temos mudanças na estrutura da geografia, mudanças na agricultura, mudanças climáticas, mudanças em tudo que diz respeito ao homem conectar para si provisão, proteção, vida, isso possibilita para esta pessoa também acumular riquezas, bênçãos. E eu quero falar com você hoje sobre conhecer o extraordinário plano de Deus. E qual é o plano de Deus para nós? Deus nos criou para o louvor da sua glória. O desejo de Deus é que nós possamos viver tão bem, tão felizes, tão estruturados na nossa forma de viver, que nós possamos repercutir na terra o reino glorioso de Deus, ao qual nós fazemos parte. Quero trazer para você uma informação que chamou muito a minha atenção nos dias anteriores a essa semana. Eu estive conectado com uma fala, com uma palestra de um empresário brasileiro que ele, nesse tempo de pandemia, reuniu a sua família e tomou uma decisão muito especial. Ele olhou a situação de muitas famílias com perdas, com necessidades de alimento, com carência de emprego, e ele resolveu dar um passo com a família para ajudar pessoas. E aí perceba o detalhe. Reunindo a família, e eles têm um poder financeiro muito grande, uma influência muito grande, é um dos principais empresários no Brasil. Veja, ele com a sua família doou 50 milhões de reais. Estou falando 50 milhões de reais. Que daria para comprar centenas de carros, que daria para comprar muitos apartamentos, que daria para comprar muita coisa que 50 milhões de reais seria capaz de fazer. Veja, sem dúvida é uma atitude nobre que deve ser celebrada. De fato, vários projetos sociais foram agraciados com esses recursos. Mas reflita comigo. É um fato que
em dias futuros muito breves, as pessoas que receberam aquele auxílio dos 50 milhões de reais distribuídos em vários projetos, elas voltam aonde estavam. Elas continuam pessoas com necessidades. Essa família que doou essa fortuna, essa família não tem como garantir que os seus investimentos futuros voltem a render milhões de reais. Aí você vai dizer, mas como, pastor? Uma família que doa 50 milhões é uma família que tem muitas posses, que sabe empreender, é verdade. Mas você e eu lembramos que não tem muito tempo que um dos empresários mais badalados aqui do Brasil, não é, que guardava na sua própria sala, não é, assim, um carro importado, que era, não é, a celebração da sua capacidade de ter dinheiro, de fazer grandes negócios. Ele tomou muitos prejuízos, ele terminou se envolvendo com situações que a justiça não aprovou, terminou preso, teve a sua cabeleira rapada e passou uma grande humilhação e os seus bens foram confiscados. Então eu preciso dizer para você que o que faz alguém e a sua família viver de modo extraordinário não é a capacidade de ter muito dinheiro numa conta bancária ou estar no conselho gestor de empresas com grandes condições. Meus queridos, o que faz de fato alguém ser bem-sucedido e ter segurança na terra e segurança no céu é estar inserido, é ter a oportunidade e abraçar a oportunidade de acessar a um plano de Deus. E esse plano é tão extraordinário que há uma carta especial. Carta essa revelada a um homem versado em conhecimento acadêmico, experiente em tática militar e, sobretudo, conectado à revelação divina, revelação celestial, conhecimento sobrenatural que o Espírito Santo revela. Então, eu quero convidar você e a sua família para irmos a esta carta. E então, desse modo, nós vamos conseguir feitos muito especiais. Eu valorizo o que fez esta primeira família que fez essa doação milionária para projetos sociais, para ajudar a pessoas carentes, mas eu quero reconhecer com você que o que a sua família mais precisa hoje não é guardar milhares de reais ou dólares. O que a sua família mais precisa é pegar a chave que acessa ao extraordinário projeto de Deus. Você quer conhecer o que essa carta diz? Então vem comigo, vamos às Escrituras Sagradas. A carta é a carta aos Efésios. O capítulo é o capítulo 1, e eu te adianto que é muito bom você ficar com a carta aos Efésios em mãos, porque nós vamos visitar muitos textos. Carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 9, a palavra diz para nós assim: Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo, um plano que ele, em misericórdia, traçou há muito tempo. E este era o seu propósito, na plenitude do tempo, reunir tudo o que existe no céu e na terra, debaixo da autoridade de Cristo. Meus queridos, quando nós pensamos nesta perspectiva, cabe uma pergunta: o que é que Deus quer? De fato, qual é a sua intenção em trazer esse plano para nos conectar com uma vida extraordinária, que tem aspectos que envolvem terra e céu, que tem aspectos que envolvem o conhecimento do tempo presente e do tempo futuro, que abre caminhos para investirmos em coisas eternas, mas que também nos possibilita investirmos em coisas materiais,
que o dinheiro compra. Sim, que a influência dá acesso. E hoje eu quero, em nome de Jesus, te entregar chaves poderosas para que você viva muito bem com a sua família aqui na terra, mas que você tenha a segurança de viver bem a eternidade. E a pergunta que eu trouxe foi: o que é que de fato Deus quer? Qual é esse plano que Deus está colocando diante de nós a partir desta carta tão especial, a carta aos Efésios? Deus, através do seu plano, ele quer entregar chaves de acesso ao mais poderoso de todos investimentos. Sim, você ouviu bem. Chaves de acesso a todos aqueles que quiserem fazer uso e estar conectado com o mais poderoso de todos os investimentos. É fato que no Brasil e no mundo, os investimentos que são de maior rendimento, eles também trazem maior risco e variações dentro de uma realidade do mercado. Mas olha o que a palavra de Deus nos traz sobre o plano de investimento de maior amplitude e de maior resultado. Veja, quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que o plano de Deus tem como característica a imutabilidade. Ou seja, é um plano que não vai ter essas variações. O que Deus diz é. O que Ele promete, sim, Ele cumpre. Mas eu preciso lhe dizer algo baseado nas Escrituras ainda. O plano de Deus, ele é inesgotável. Os recursos, eles não se esgotam. Também não podem ser diminuídos, mitigados. O plano de Deus, ele tem essa condição de abarcar algo muito maior. E como águas que fluem de fontes que nunca secam, este plano de Deus, ele é inesgotável. Olha o que nos diz a carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 5 do capítulo 1. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito e a sua vontade. Veja, queridos, quando nós encontramos essa condição, como nos diz Efésios capítulo 1, versículo 5, o seu plano imutável sempre foi nos trazer para a sua própria família e nos dar uma herança, e nos dar uma condição de viver tudo que Ele tem no seu reino glorioso. Eu comecei falando de uma família brasileira muito bem sucedida, que tem muitos negócios, que doou 50 milhões nesse tempo de pandemia para ajudar pessoas. Sim, é uma quantia vultuosa, sim, é um ato muito significativo, mas eu quero lhe dizer que não é uma decisão imutável, porque eles não a repetirão com frequência. Essa família não tem essa condição e esse aporte financeiro de fazer isso todo o tempo e o tempo todo. Mas perceba que o plano de Deus é abençoar não só milhares, mas milhões de pessoas em toda a terra. E quando nós olhamos de novo as Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que esse plano de Deus, ele traz para nós um aspecto, não só de nos fazer pessoas associadas ou beneficiárias de um plano, mas ele nos traz para a sua própria família. O plano de Deus foi adotar-nos como seus filhos, seus herdeiros, que por herança e por direito e ainda por conquista podem acessar cada dia mais. Mas há um outro texto em Efésios, ainda no capítulo 1, versículo 12, que nos diz assim: o propósito de Deus nisso era que louvássemos
e dessemos glória a Ele por ter feito nossas coisas poderosas e coisas poderosas por nós, que fôssemos os primeiros a confiar nele. Meus queridos, quando nós entendemos isso, nós vamos compreender que o plano extraordinário de Deus, além de dar acesso a um grande investimento, implanta marcas inconfundíveis em o nosso estilo de vida pessoal e familiar. Veja, eu quero trazer para você, pelo menos, algumas características extraídas da própria carta aos Efésios. Ou seja, está dentro do texto essas marcas que mexem, que trazem uma alteração com autenticidade e com durabilidade ao seu próprio estilo de vida, mas alcança também a sua família. Em Efésios 1, 12 e 13, nós encontramos a primeira marca, a marca da consciência. Veja, a palavra nos leva a entender que o propósito de Deus é que louvássemos e dessemos graça e glória por todos os atos poderosos dele em nossa vida. Essa consciência nos faz entender que a força poderosa de Deus nos dá a condição de ultrapassar todos os limites. Limites físicos, limites espirituais e também limites temporais. Por que eu digo isto? Porque a palavra de Deus, ela nos dá a garantia que no plano de Deus, a bênção dele, o reverberar das suas ações alcançam até as gerações. E é tão lindo nós pensarmos e cantarmos que a bênção do Senhor te alcance, né? Até 1000 gerações, até outras gerações, e que te guarde, te acompanhe. É Deus falando para nós esta realidade que a nossa mente, ela pode ser agora dominada, direcionada pela generosidade de Deus, a consciência do que eu sou, a consciência do que eu posso, a consciência que eu tenho a condição de mudar pensamentos limitadores por pensamentos realizadores, mudar sentimentos paralisantes por sentimentos que me levam a ser pessoa propositiva, realizadora, constante. Mas nós temos uma outra marca. A palavra nos diz que esta condição de conseguirmos mudar pensamentos, de conseguirmos alterar nossa limitação presente, futura, não se dá pelo quanto nós podemos, mas se dá pelo que Cristo fez. E Cristo, ele venceu as limitações físicas, de tempo e até morte. Ele venceu e se assentou como rei glorioso no reino do Pai. Mas eu estava falando da segunda marca. A marca é a marca do pertencimento. E eu faço questão de ler para você o versículo 14, que diz para nós assim: sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu. E o sinal do Espírito em nós significa que Deus já nos comprou e Ele garante levar-nos para si mesmo. Esta é esta é mais uma razão para que louvemos o glorioso Deus. Pertencimento. Eu entender que eu pertenço a Deus. Eu entender que eu já estou aqui convocado, chamado, embora eu tenha um livre-arbítrio para com a minha família escolher participar, escolher girar a chave e ter acesso ou não. Mas a verdade é que Deus nos dá o Espírito Santo para nos dar a garantia de que Ele de fato vai cumprir o que Ele prometeu. Eu sei que em dias de dificuldades, em dias de desafios como nós estamos vivendo, às vezes passa por nossa mente, às vezes invade a nossa alma
a insegurança, o medo, a dúvida. Mas olha, ter essa marca de pertencimento é ter aqui dentro a consciência de quem eu sou, de que eu faço parte. Se ele falou, ele vai cumprir. Mas tem algo maravilhoso que também integra na carta aos Efésios, o capítulo 2 desta feita, versículo 13, e a palavra diz assim: agora, porém, vocês pertencem a Cristo Jesus. E diz mais: ainda que antigamente estivessem muito longe de Deus, agora vocês foram trazidos, e trazidos por causa daquilo que Jesus Cristo fez por vocês com o seu próprio sangue. Olha, o que Jesus fez por nós, na estrutura humana, não poderia ninguém fazê-lo. Jesus Cristo revestido, Jesus Cristo revestido de uma total unção de Filho de Deus. Ele enfrentou os limites mais grandiosos entre céu e terra para fazer algo por nós, nos dar a condição de termos pecados perdoados, de darmos a condição de superar tudo que poderia nos distanciar de Deus, e nos fez pertencentes da família de Deus. E tem mais, a palavra diz no versículo 14, porque o próprio Cristo é a nossa paz, ele fez a paz entre nós. E aí o texto diz: fazendo de todos nós uma família, derrubando a muralha de desprezo que nos separava. Veja, queridos, os nossos pecados nos separavam de Deus. Mas essa mesma sensação de pecado que divide famílias, que separam pessoas, desde a internet até as festas de família, que geram nas pessoas aquele sentimento de afastamento. Eu não faço parte, eu não sou querido, eu não sou amado, eu não sou aceito pelo sogro, minha sogra não me ama, minha cunhada tem tal sentimento, meu pai olha mais para o meu irmão. Aqui o Senhor, quando Paulo está ministrando aos irmãos em Efésios, ele fala algo muito poderoso. Ele diz: olha, para Deus, todos eles passam a pertencer ao seu grande e glorioso propósito. Já não há gentios nem judeus. Talvez você não consiga hoje, olhando para a sua situação, se ver como parte da sua própria família biológica. Você se sinta à parte e não parte. Mas o desafio aqui é que dentro do que Deus planejou, Ele quer que você, olhe para mim, se sinta pertencente. É um pertencimento. Eu sou de Deus. Jesus fez algo por mim e eu agora me sinto alguém que merece, pelo que Jesus fez, desfrutar da bênção e da herança de Deus. Mas, querido, nós ainda podemos, juntos, abraçar uma realidade. A consciência de por que eu pertenço, eu agradeço. A gratidão, minha esposa diz isso com propriedade muito especial. Ela diz assim: a gratidão abre portas. E eu posso lhe dizer que é maravilhoso você poder dizer assim: eu te agradeço. Você concluir as suas palavras dizendo gratidão, você reconhecer, porque de fato, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos tendo uma nova identidade gerada. E essa identidade que nos faz reconhecer que pertencemos, nos leva também à maturidade de agradecer. Pessoas maduras, elas não têm aquele sentimento: se eu agradecer, ele vai estar pensando que eu estou bajulando. Não, querido. Pessoas maduras, pessoas que pertencem, pessoas que têm uma identidade estabelecida, elas não têm dificuldades de dizer obrigado. Elas não têm dificuldade de dizer por favor. Elas não têm dificuldade de abrir-se ao novo de Deus. E eu posso, com base nas Escrituras Sagradas, dizer para você que é fundamental conhecer o plano divino
para viver o extraordinário na terra e no céu, e o que é melhor, com a sua família. Eu quero ir para as Escrituras mais uma vez com você, permanecendo na casa dos Efésios, e agora nós vamos ler sobre um mistério de Deus. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 5. Nos tempos antigos, Deus não fez o seu povo participante deste mistério. Agora, porém, Ele o revelou através do Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Aqui é um mistério que nós vamos desvendar juntos. Percebamos, o propósito de Deus nesse seu plano extraordinário é que nós conheçamos este mistério para viver de modo extraordinário na terra e no céu com a família. O que o apóstolo Paulo está trazendo aqui para nós é de fato que dentro deste plano de Deus há uma divisão extraordinária na dimensão de compreender essa expressão povo de Deus, família. E aqui nós vamos encontrar sobre família a dimensão da família espiritual e também a família biológica. E eu quero, seguindo a sequência da carta aos Efésios, tratar primeiro o aspecto da família espiritual. Olha o que a palavra de Deus diz para nós, ainda na carta aos Efésios, no versículo 7, diz assim: Deus me concedeu o privilégio maravilhoso de contar a todo mundo o dom da sua graça e me deu o seu poder e uma capacitação especial para fazê-lo. Veja, o texto diz, versículo 9, e explicar a todos o mistério que Deus é o Salvador dos gentios e também o mesmo Deus que fez todas as coisas, que Ele tinha mantido isso em um segredo desde o princípio. Você que estava pensando que vivemos num tempo mais difícil, que temos mais problemas, percebe aí comigo, nós estamos num tempo em que segredos de Deus estão sendo revelados para nós, para que nós possamos viver melhor com a nossa família. E eu estava fazendo uma aplicação inicial, seguindo o texto, a família espiritual. Por que família espiritual? Porque Deus traz para nós uma característica muito especial do seu plano. Primeiro, você compreende e acessa esse plano quanto indivíduo. E a partir dessa realidade, você, aceitando esse plano, você passa a pertencer à Igreja de Jesus Cristo e começa a viver como igreja a unidade com as outras pessoas. O texto fala de judeus e gentios. Os judeus pensavam que somente eles eram depositários da condição de viver as bênçãos materiais, as bênçãos espirituais, e que somente o povo judeu tinha esse privilégio de fazê-lo, ou seja, de ser filho de Deus, de alcançar bênçãos materiais. E você sabe que os judeus, eles são muito habilidosos para fazer verdadeiras fortunas no mundo todo. Isso não é escondido de ninguém. Israel, como nação, hoje tem uma inteligência muito avançada em relação a armamento, a descobertas científicas. Porém, Deus, quando nos traz a revelação, através dos apóstolos e profetas, nos faz entender que Ele chama para a sua família judeus e gentios também. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus. Então nós podemos hoje entender que quando Jesus Cristo, Ele nos traz o ensino de que nós somos um povo pertencendo à família de Deus, e agora nós somos instruídos a viver a unidade, a viver a paz, a não separar pessoas na igreja pelo conhecimento acadêmico, pelas posses financeiras, a não preterir famílias por não ter recursos ou preferir famílias porque são muito abastadas. Não. O Deus de paz dar acesso a todos para viver na terra.
e conectar no céu, a experiência de fazer parte. A igreja, ela é muito especial porque ela faz um anúncio para nós de como nós devemos viver na nossa família biológica. E qual é o modelo? O modelo é o próprio Cristo. A palavra diz que Jesus Cristo, ele trata a igreja como a sua noiva. E ele faz tudo em amor por ela, para que haja justiça, para que haja proteção, para que haja provisão e, sobretudo, para que essa igreja seja justificada perante Deus e que tenha consciência que um dia todos que pertencem à família espiritual de Deus cheguem diante dele e possam prestar conta e possam, de modo vitorioso, ter administrado, feito uma boa gestão de todas as oportunidades que tiveram. É muito interessante quando nós olhamos a palavra de Deus, que nós percebemos que a igreja, ela é uma ligação aqui na terra com a dimensão do céu. Então, igreja não é para que pessoas vivam competindo entre si. Igreja não é para que pessoas estejam sendo discriminadas entre si. E você poderia me perguntar, por que tem tantas igrejas diferentes? Porque pessoas terminam se congregando em lugares diferentes a partir de sentimentos dos mais diferentes. Às vezes pessoas se congregam mais pertinho de casa pensando na comodidade. Às vezes pessoas porque têm uma forma de expressar a sua fé, sua alegria, sua gratidão diferente. Mas porque Deus, de fato, ele não tem igrejas diferentes. Pessoas se congregam em templos e denominações diferentes. Mas eu posso te garantir, Jesus não é bígamo. Ele tem uma só noiva. Jesus só tem uma igreja. Então haverá um dia que todas essas congregações que estão em bairros diferentes, em ideias diferentes em termos de formato de templo, em termos de expressão de adoração e culto, elas vão estar todas juntas, pacificadas, entendendo, não existe igreja melhor nem igreja pior. A igreja é a noiva de Jesus. Isso nos aponta uma outra realidade, porque a igreja, enquanto noiva, é família espiritual de Deus. Mas aí nós temos um privilégio de aprender da igreja como aplicar as verdades do Cristo na nossa família biológica. E eu te convido a prestar atenção comigo uma verdade muito forte que está na carta aos Efésios, no capítulo 5, e os versículos são os versículos 15 a 17. A palavra diz assim para nós de forma muito expressiva: portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Não sejam insensatos. Não sejam insensatos. E aproveitem ao máximo cada oportunidade. E o texto diz mais: porque os dias, eles são maus. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Queridos, na família biológica, o que deve prevalecer é o nosso cuidado, é a nossa sabedoria, para não desperdiçar as oportunidades. Entenda, oportunidades para amar, oportunidades para sermos felizes, oportunidades para sermos bem-sucedidos, oportunidades para driblar a nossa indisciplina em usar o tempo, em conectar a nossa vida com sentimentos, com memórias que nos levem a viver de forma saudável, como Cristo amou a sua igreja, se entregou por ela e vai apresentá-la sem máscara, sem mancha, sem rugas, uma igreja inteira. Eu preciso me relacionar com a minha família como um homem sábio, prudente, seguindo aquilo que a palavra de Deus me orienta. Eu não posso ter filho preferido, eu não posso rejeitar um parente. Deus recebeu a todos. Veja o que é que a palavra continua nos instruindo
para vivermos bem em família. Versículo 21 do capítulo 5 é: honrem a Cristo pela submissão uns aos outros. E é muito interessante que, quando nós olhamos para o versículo 25, então nós começamos agora o trato nominando especificamente membros da família. O versículo diz: e vocês, maridos, mostrem por suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja quando se entregou por ela. Queridos, quando nós descobrimos isso, primeiro, que devemos usar bem o tempo, devemos ser cuidadosos, mas que nós precisamos apresentar a nossa família como uma família totalmente dirigida pelo poderoso plano de Deus. Esse plano que já foi secreto, esse plano que pessoas não percebiam, que ele estava sendo exposto de um modo muito aberto. O apóstolo Paulo diz: olha, eu fui dirigido os apóstolos, os profetas, e agora você está diante da mídia, podendo na sua casa, através do seu celular, através do seu computador, descortinando esse plano. E o que é que o Senhor nos traz? O Senhor nos traz uma dinâmica de relacionamento muito próprio, muito direto, que pode fazer a família feliz. E que relacionamento é esse? O versículo 21 diz assim: vocês devem com clareza viver a submissão mútua uns aos outros. E quando eu percebo isso, eu estou entendendo que a mutualidade na submissão não implica em estarmos tratando um ou outro de uma forma pesada. Implica em a esposa ser submissa ao marido sem estar preocupada de se tornar humilhada, de ser uma coisa negativa. Não, é a compreensão clara de um plano. Nós todos, quanto famílias, nos submetemos ao Cristo, aquele que nos conecta à santidade de Deus. E Ele nos dá exemplo na sua relação com a igreja. E aí nós encontramos agora a família submissa ao Cristo, a esposa se submetendo ao marido, ensinando com seu comportamento aos filhos a honra a princípios basilares. Veja que a dinâmica do relacionamento é o valor da liderança no lar. E que valor tem? O marido, ele deve ser para a sua família o que Cristo foi para a sua igreja. Qual é o aspecto? É o aspecto sacerdotal. Logo, a mulher não deve usurpar a liderança do marido. Escute, esposa, você não deve tomar a dianteira e liderar no lugar do seu marido. Mas aí você poderia me dizer: mas pastor, e se ele não age? Eu quero dizer para você, se ele não age, você ora. E você pede a Deus que comece a mexer com o coração dele, com a cabeça dele. Mas eu preciso dizer para os maridos que me ouvem e para os jovens que vão casar: escutem, o raciocínio do texto é que a igreja de Cristo, ela não pode ficar sem cabeça. Ela não pode se autodirigir. Cristo é aquele que é o cabeça da igreja. Então, Cristo não pode ser anulado. Porque uma igreja sem Cristo, ou um Cristo submisso à sua vontade, à vontade da igreja, é como uma mulher sem marido, ou como um rei sem um reino, um reino que não tem um rei. Vamos elaborar melhor esse entendimento. Quando nós compreendemos a chave desta relação de família, nós vamos olhar para o versículo 24. Esse versículo diz assim para nós: tal como a igreja segue a direção de Cristo, a família precisa estar envolvida, a família biológica, com a direção do Cristo. O padrão das Escrituras é para vivermos e sermos abençoados por todas as bênçãos de Deus. Eu disse todas. Bênçãos materiais, bênçãos espirituais. Bênçãos que nos colocam
emocionalmente como pessoas abençoadas, como pessoas que pertencem, como pessoas que têm identidade, como pessoas que têm voz no céu e na terra. Veja que os versículos 25 e 28 mostram a responsabilidade dos maridos. E o que é que o marido precisa fazer na sua casa? Ele precisa conectar-se com a vontade de Deus, precisa ser sábio. O marido deve ser por causa de Cristo, alguém que utiliza a sua autoridade em amor, alguém que se torna dirigente, cabeça. Mas o sacerdote é aquele que se santifica pelo povo. O marido, como sacerdote da casa, ele deve viver em Deus em santidade. Ele não deve abrir mão da sua missão sendo omisso. Missão e omissão são antagônicos. Então eu preciso lembrar que cada marido aqui precisa ser exemplo na palavra de Deus. O marido precisa orar por sua família, orar por sua igreja, romper com o nível de acomodação que às vezes é muito próprio da característica do homem, de ficar esperando um pouco mais, de retardar um pouco mais a ação. O chamamento de Deus é para que o homem, como Cristo fez com a sua igreja, se entregou por ela, se sacrificou por ela, tomou atitudes, tomou decisões que levou a igreja a estar diante de Deus como igreja gloriosa. O papel de cada marido é ser na sua família um poderoso exemplo. E além do que a chave está no versículo 29, eu quero compartilhar com você. Esse versículo diz assim para nós, de modo muito específico: ninguém jamais odiou seu próprio corpo, mas cuida dele com todo amor, tal como Cristo cuida do seu corpo, a igreja, do qual nós todos somos membros. O marido precisa cuidar da esposa. O marido precisa cuidar com diligência dos seus filhos. O marido precisa fazer as escolhas corretas. Às vezes nós esquecemos que ser um bom exemplo de homem de Deus na família, de ser um bom exemplo de amor na família, de ser um bom exemplo de fraternidade, de honestidade, de justiça com as práticas do lar. Você ensina para o seu filho como respeitar a esposa, respeitando a sua esposa, honrando, cuidando, porque é o efeito geracional das suas convicções para o futuro. Mas sabe, pai, você ensina a sua filha a ser respeitada como esposa, mostrando para ela como é que a mãe dela é tratada. E aí ela não vai chegar num casamento sendo subjugada, sendo alienada dos valores de Deus para a sua vida. Porque quando uma menina cresce no lar, que o pai é um modelo de justiça, de honra, de providência, de consciência de missão, é isso que ela vai, com amor, com jeito, com sabedoria, tomando para si, por direito e por conquista, sem usurpar a liderança do marido, mas aprendendo a conectar com o céu, como uma casa verdadeiramente deve ser. Mas eu preciso concluir esse tempo com você, dizendo que há uma reflexão importante. O que é que de fato nós estamos construindo para os nossos filhos? As prioridades estão corretas? Nós estamos seguindo aquela consciência clara de eu preciso primeiro amar, depois aconselhar, ensinar e estabelecer limites muito claros. Porque às vezes esses limites não ficam tão claros e os meninos já não sabem qual é a hora de brincar com o pai. Alguns pais gostam de lutar e aí às vezes o pai está mal-humorado e já reage. Você chega para lá, você não sabe, não sei o quê. Às vezes não fica claro o limite. Às vezes o pai está esperando que o filho corra para os braços dele e dê um abraço, mas ele já deu uma bronca no momento que o menino achava que tinha essa liberdade. Às vezes as esposas querem receber dos filhos a gratidão que é tão propícia das pessoas que vivem a maturidade
mas elas não deixam claro qual é o momento de agradecer, porque elas ficam esperando, mas não estão ensinando o filho. Agradeça, sua mãe fez algo maravilhoso para você. Olha, quando o papai chegar, agradeça, porque ele foi providenciar algo para nós. Mas eu preciso terminar mesmo, o tempo não me ajuda nesse momento. Mas eu quero ler mais um texto aqui da palavra com você, pensando no capítulo 6 da carta aos Efésios, e a palavra é assim: filhos, obedeçam aos seus pais. Esta é a atitude correta que vocês devem ter, porque o Senhor os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Compreender isso, minha posição de filho, não tem tanto a ver como meu pai é, tem a ver como Deus quer. Ser, ter, fazer, conquistar. São palavras tão preciosas que em nossa família precisa estar muito definida, porque no plano extraordinário de Deus nos leva de fato a conectar com bênçãos espirituais, bênçãos materiais, transformando a nossa família num lugar de consciência, num lugar de consistência e num lugar de conexão de extraordinárias bênçãos de Deus. A sua família é para viver, segundo o propósito de Deus, a harmonia de pais saudáveis, maduros e conscientes, que se tornarão naturalmente avós sábios, consistentes. Mas a chave está para nós entendermos que o Espírito de Deus traz para nós a revelação desse plano poderoso. E você está à distância disso tudo, de uma oração, dizendo: Deus, eu quero sim viver os teus planos. Quero sim, através da oração, girar uma chave na minha própria vida. Porque no plano de Deus é você que começa, querido, a ter acesso à chave que abre as bênçãos sobrenaturais. No plano de Deus não é a omissão de uma pessoa que espera pelas outras. Nesse aspecto, receber o acesso de Deus para o seu plano extraordinário não faz diferença o lugar que você ocupa na família, sendo filho, sendo pai, mãe, avô, avó, parente. Quando você recebe o plano de Deus, você recebe o acesso e você passa a ter a liberdade em Deus de influenciar toda a família, comunicando em amor a verdade do Evangelho. É por isso que a carta aos Efésios diz para nós: era um segredo, mas Deus deu a oportunidade para todos aqueles que querem ter acesso a esse plano, se tornarem influenciadores de outras pessoas. Você lembra de alguém agora que você gostaria que tivesse acesso a esse plano poderoso, riquíssimo, extraordinário, de bênçãos na terra, de bênçãos nos céus, de felicidade aqui e na eternidade com Deus? Você pode vir comigo em oração e mergulhar no milagre poderoso e duradouro plano de Deus. Eu quero terminar como comecei. O Senhor dizendo para você: derramarei o meu Espírito e as minhas bênçãos sobre você, sobre os seus filhos. Receba de Deus toda sorte de bênçãos. Se conecte agora em fé com Deus e comigo. Vamos nos transformar numa só família espiritual. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós nos ligamos agora na Tua palavra e recebemos, meu Deus, por herança, por decreto do Senhor, mas também por conquista e obediência, as bênçãos desse plano, o extraordinário. Senhor, eu quero profetizar um nível, meu Deus, de unidade na família, de prosperidade, ó Deus, de rompimento com as limitações.
e a entrada no glorioso plano do Senhor, para vivermos em santidade, para vivermos o perdão, a celebração, a festa. Senhor, eu oro agora por avós sábios que oram pelos seus netos e mudam, Senhor, o futuro deles. Senhor, eu oro agora por esposos, Senhor Deus, conscientes e consistentes, que geram, ó Deus, para a sua casa bênçãos extraordinárias. Eu oro por mulheres sábias, pacientes, ousadas em Deus, mas extremamente submissas e obedientes à palavra que transforma tudo. Eu oro por filhos saudáveis, santos. Eu oro por cada um de nós, Senhor, declarando que terminamos o mês de abril, entrando nesse caminho do plano extraordinário do Senhor. E nessa convicção, meu Deus, nós tomamos posse, que viveremos toda sorte de bênçãos e estaremos com o Senhor, vivendo, Senhor, o maior de todos os investimentos, a eternidade com o Senhor, vivendo aqui na terra hoje as bênçãos que o Senhor tem para nós, e indo para o céu, viver a realidade gloriosa, as riquezas que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por sua vida. Foi muito bom estar no mês de abril com você. Te espero sábado no templo para adorarmos ao Senhor às 18h30. Graça e paz. Amamos você.